e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos. E tem perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão eu venho a ti e te moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Senhor, queremos colocar essa palavra, Deus, que essa palavra, Pai, que é uma semente, pois o Senhor mesmo disseste que a tua palavra é a boa semente, Pai. E quando ela cai em corações, Pai, que são como boa terra, Pai, corações férteis, Senhor, há um fruto tremendo de vida, salvação, como nós ouvimos aqui certos testemunhos, Pai, e o fruto ele prevalece, permanece, cresce a 30, 60, 100 por 1, que a tua palavra venha nos vencer nessa noite, que o teu Espírito Santo, Senhor, venha nos conduzir às águas de descanso, Senhor, que a tua glória esteja sobre nós, apesar de nós, das nossas falhas, das nossas dificuldades, apesar, Senhor, do homem, Senhor, usa, Senhor, o pregador, Pai, que a voz do teu Espírito Santo fale muito mais alto que a voz de homem, ó Deus, e venha nos encontrar, Senhor, queremos ter um encontro real com a tua palavra, com a tua presença, Senhor, e que possamos obedecê-la, e sermos guiados, Senhor, para o lugar que o Senhor quer que nós estejamos nesse momento, e nós oramos em nome de Jesus, amém. Você pode sentar, meu amado, glória a Deus. Vou precisar de mais água aqui, por favor. Irmã da água, obrigado, meu. Gente, nós estamos falando sobre Apocalipse. E hoje nós vamos fechar a primeira carta das 7 cartas que são endereçadas às 7 igrejas. São endereçadas aos 7 anjos das 7 igrejas, que aparecem na mão direita de Jesus. No início do capítulo 1, nós já vimos, inclusive, no nosso site, na internet, tem as outras mensagens todas, você pode ouvir, são várias, e entender melhor o que é isso. Então, quando João está na ilha de Patmos, ele teve essa visão, Deus mostrou para ele, o apóstolo João, São João, santo, ele olhou, assim como você é santo também, ele olhou e viu Jesus glorificado, e viu os candeeiros, e viu a mão de Deus, a mão de Jesus com 7 estrelas. E no próprio capítulo 1 diz que os 7 candeeiros são as 7 igrejas, e que os 7 candeeiros são as 7 igrejas, e que as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E agora nós vamos ler, estamos estudando 7 cartas endereçadas aos 7 anjos das 7 igrejas. Então nós estamos na primeira. Agora nós já vimos que o número 7 na Bíblia, ele representa a completude e a perfeição do homem, do mover, do agir de Deus na história da humanidade. Então, 7 igrejas não significa só aquelas 7, são todas as igrejas. 7 também significa todo o período que a igreja viveu aqui. Então, aqui é a igreja muito primitiva, a igreja de Éfeso, tanto que essa igreja hoje nem existe mais. Se você for lá em Éfeso, não tem igreja cristã evangélica mais, porque o candeeiro foi removido, porque não houve o arrependimento devido. E nós vimos que a igreja de Laodiceia, que é a 7ª, ela é contextualizada ao momento que nós estamos vivendo hoje. Então nós vamos ver cada uma delas. Hoje nós estamos concluindo a primeira carta, a primeira igreja. E nós vimos também que essas cartas têm um padrão. Jesus se apresenta, depois ele elogia, diz o que foi feito de correto, como a igreja tem caminhado, tem avançado. Depois ele dá o feedback de melhoria, ele dizendo que realmente precisa ser melhorado, o que está errado, o que está contra a palavra,
ele diz o problema que precisa ser resolvido, e depois ele diz quem vai receber a vitória, que é o vencedor. Ele dá um fechamento dizendo que o desejo de Deus é que nós sejamos vencedores. As 7 cartas apresentam esse padrão. Então, nós aqui vimos na semana passada até o versículo 5. E agora, eu queria te encorajar, a gente está fechando isso, mas te lembrar o que nós vimos na semana passada. Ele diz o seguinte, que ele conhece a nossa obra, o nosso esforço, Deus reconhece o seu trabalho. Diga para o seu irmão, que talvez ele não saiba, às vezes a gente pensa que Deus não está vendo. Diga assim, Deus reconhece todo o seu esforço. Ele sabe o esforço que você faz. Ele sabe a perseverança, aqueles que estão buscando a Deus. Porém, nós às vezes falhamos em algo que é o mais importante, que é o amor. O amor. E ele diz, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E é que nem ninguém para voltar para o namoradinho da juventude não, viu gente? É o primeiro amor com Cristo, é aquele primeiro momento onde você aceita Jesus, que você fica apaixonado por Ele. Se você nunca teve primeiro amor, talvez você nunca se converteu. Você teve só uma experiência religiosa, mas não uma experiência profunda de novo nascimento. O primeiro amor, eu estou apaixonado por Jesus, eu quero andar com Jesus, e ele diz o seguinte, lembra quando que você parou de ficar apaixonado? Aonde foi? O que aconteceu? Aonde que você deixou? Aonde que você me abandonou? É mais ou menos alguém que, por exemplo, que tem um relacionamento apaixonado e deixa um para ficar com o outro. Existe um lugar. Qual amor que roubou o teu primeiro amor? Porque só um amor mais convincente para nós pode roubar o primeiro amor. Só uma ideia melhor pode tirar de nós a outra ideia, a ideia original. Então, o que tirou de você o primeiro amor? Qual o engano? Aonde foi? Ele diz aonde? Aonde denota o lugar. Foi um trabalho? Você estava bem na igreja, foi no encontro, pegando fogo, arrumou um trabalho na hora da igreja, na hora da célula, parou de ir à igreja, de ir à célula, e foi sendo roubado, foi esfriando o primeiro amor. Foi um relacionamento afetivo? O que aconteceu com você? Por que a gente deixou o primeiro amor? Foi excesso de trabalho? Foi busca por ganhar dinheiro? Foi uma desilusão amorosa? Foi uma ambição de querer ter o que os outros têm, que você ainda não tem? O que fez? Qual é o lugar? Aonde? Quando isso aconteceu? É o que ele está dizendo. E ele diz o seguinte, lembra onde caíste? Porque isso foi a sua queda. Ali foi a sua queda. Lembra? Arrepende-se e volta à prática das primeiras obras. Então ele dá um caminho de retorno. Ele está dizendo, se você quer viver o primeiro amor, está apaixonado por Jesus, então volta à prática das primeiras obras. E nós vimos também que não é que você está cansado, não é o quanto você se esforça e você está desanimado. O teu problema, às vezes, é que está faltando paixão. Verdade ou não é, gente? Eu dei aquele exemplo. A jovem está apaixonada, aí o rapazinho está lá 4 quilômetros, saltou errado do ônibus, estou aqui agora. Eu estou indo aí, meu amor. Desliga o telefone, vai aonde, minha filha, mãe? Não, eu vou aqui embaixo rapidinho falar com o Zezinho. Ela anda 4 quilômetros, nem parece que passou em 4 minutos, né? Ela nem percebe o esforço. Aí, dia seguinte, a mãe, filha, dá para ser na padaria ali embaixo? Ela, mãe, estou tão cansada. Por quê? Porque ela não tem paixão para ir lá comprar o pão, mas tem paixão para ir até o Zezinho andar 4 quilômetros. Nosso problema não é o quanto a gente está cansado ou esforçado, o nosso problema é o quanto de paixão está faltando em nós, pela obra de Deus, por Jesus. Fala para o teu irmão, você precisa se apaixonar de novo por Jesus, cada dia mais. Nós vimos semana passada que qual é o caminho? É voltar à prática das primeiras obras. Quem lembra aí, o que nós falamos? Quais são as primeiras obras? Quais são as primeiras obras de um novo convertido? O que ele faz? Obra é aquilo que a gente faz. O que o novo convertido faz quando se converte? O que você fazia quando você se converteu? O que esse povo que está pegando fogo aí, que veio do encontro, já está querendo fazer? Está tudo doido por Jesus? Falar de Jesus, orar. O que mais? Ler a palavra todo dia. Jejuar.
convidar todo mundo. O que mais? Já levar Jesus para a família, né? O que mais? Falar o tempo todo, orar o tempo todo, e muitas coisas mais, exatamente. Então, volta, diga para o teu irmão, volta, fala para ele, volta à prática. Diga para ele, prática não é teoria não, viu gente? Tem que praticar. Prática não é teoria. E nós falamos dentro da conferência sobre não sermos ouvintes negligentes e operosos praticantes. Eu ouso dizer que o problema da sua vida não é a teoria. Você já leu muito livro, você já viu muito filme, você já conhece muito programa. O teu problema é a prática. Se você conseguir colocar em prática aquilo que você já ouviu e que acha que é certo, irmão, eu digo para você que 90% dos seus problemas estão resolvidos. Diga para o teu irmão, o teu problema é a prática. Colocar em prática, fazer uma meta, sair do lugar, irmão, andar, se mover, agir. No Velho Testamento falava das ofertas movidas. Se move, irmão, né? Deus vai te abençoar quando você se mover, e nós vimos também que isso tem a ver com a palavra que Deus ama. As palavras que Deus ama começam com re, viu? Tem alguma Renata aqui? A Renata aqui, tá? Tem alguma Regiane? Regina, aleluia. Quem mais? Renato. Agora é homem, né? Reginaldo. Rebeca. Que mais? Rodrigo, não é Rodrigo. É que eu fui falar para os irmãos arrepender, agora eles estão pegando o gancho, né? Irmãos, nós vimos que Deus ama, a palavra começa com re, sabe como é que é? Restauração, reencontro, renovação, reconciliação, ressurreição, o que mais? Revelação, recompensa, renúncia, reconhecimento, reconstituição, é o que Deus está fazendo com você nesse encontro. O que mais? Responsabilidade, renovo, reintegração, arrependimento, o que mais? Mas em inglês gente, repent, não tem o A, porque a gente também tem que ser multinacional aqui, né? O que mais? Não, remédio não, irmão, eu não tomo isso não. Brincadeira, Jesus é o médico dos médicos e a sua palavra é remédio para a minha alma. Então, gente, esse recomeço, essa restauração, essa revelação, essa reconciliação, esse recomeço é o que Deus quer para a sua vida, amém? Esse reencontro, tudo isso é o que Deus tem para você. Isso tem a ver com a volta à prática das primeiras obras. E você precisa reencontrar, diga assim, eu preciso reencontrar meu primeiro amor através da prática das primeiras obras. Amém? Irmão, quando tem um computador com vírus, e aí tu leva para o técnico, ele fala assim, isso aí não dá mais. Não, mas eu tenho muito arquivo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Aí ele fala assim, só tem um jeito. Restaurar, formatar, zerar, fazer um default, né? Formatar a máquina, né? E você precisa recuperar os arquivos, não é? Entendeu? Para restaurar e reinstalar os programas. E aí você precisa reinstalar o programa original. Diga para o teu irmão, Jesus na veia. Amém? Cristo em vós, esperança da glória. Já que vocês viram fora, você voltou do encontro restaurado, amém? Oportunidade de zerar a sua vida daqui para frente, exatamente isso. Deixar isso, esse amor, o encontro já é esse fogo, o encontro é esse fogo para você. Que o encontro com Deus seja todo dia, viu, irmãos? Vocês que fizeram encontro, todo dia para você. E ele diz o seguinte, isso não é uma opção, ele fala, lembra de onde caíste, vamos parar de ser religiosos, viver uma religiosidade, um conjunto de regras, porque não adianta você chegar no céu, Senhor, está aqui a placa, meu crachá de membro, eu fui 25 anos diácono da Igreja Batista, Igreja Metodista, Assembleia de Deus, Semente do Amanhã, igreja de tal, fulana de tal. Não adianta nada isso, irmão.
que adianta é você ter a marca do Cordeiro, amém? E o seu coração está ardendo o amor de Cristo, não deixe esse amor se esfriar. E ele diz, não é opcional, senão eu vou remover o candeeiro. Isso aqui explica porque muitas pessoas saíram da igreja. Muitas vezes a gente pensa que a gente que saiu da igreja, eu não vou dizer que Deus saiu de você, mas de uma certa forma, é como a filha do Billy Graham, que chegaram para ele em cadeia nacional no 11 de setembro, quando as Torres Gêmeas caíram, e falaram, como é que pode, agora você que é filha dos homens mais conhecidos, evangelistas, pastores mais conhecidos do mundo inteiro, explique para nós como é que pode o nosso país deixar acontecer isso, como é que o nosso Deus, o Deus do nosso país, que é um país cristão, os Estados Unidos, acontecer essa tragédia. Ela falou assim, vamos conversar sobre isso. Ela disse, olha, na verdade, há muitos anos atrás, o nosso país pediu para Deus sair da história. Antigamente, era ensinado a Bíblia no colégio, tiraram. Antigamente, tinha oração na escola, foi proibido. Vocês foram tirando Deus da jogada e agora estão colhendo na sua vida, a nação está colhendo o fruto do vazio dos valores de Deus. E agora vocês estão dizendo que Deus é culpado por vocês terem se afastado de Deus? Deus é tão perfeito, gente, que Ele é cavalheiro. Você manda Deus embora. Na verdade, não é Ele que se afastou de você, é você que se afastou dele. Então, esse candeeiro ele é removido, por quê? Porque a essência de Deus é amor. A Bíblia fala que Deus é amor. Deus é amor. Amém? Diga, Deus é amor. Não tem outra forma de eu me aproximar dele. Religião, conjunto de regras, certinho, eu sou todo certinho. Não adianta nada se você não tiver amor. Se eu tiver amor, nada serei. Se eu não tiver amor, nada serei. E ele diz, você precisa andar com a chama do amor no teu peito. Não abandona o primeiro amor. Cutuca o teu irmão e fala, não abandona o primeiro amor. Alguém está dizendo assim, pastor, é difícil, pastor, eu estou ocupado, eu estou com tanta coisa. Irmão, prioriza Deus. Volta à prática das primeiras obras. Anda com folhetinho, fala de Jesus nas pessoas, sorri para as pessoas. Vai no caixa do mercado e fala para ela no final, olha, você é incrível. Você é uma pessoa muito especial. Você vai ver um sorrisão dela. Cansada, sexta-feira à noite. Aí fala, Deus tem um plano para a tua vida. Começa a pregar Jesus, amém? Começa a falar do amor, porque a gente só pode falar daquilo que a gente tem. Começa a declarar isso. A gente foi chamado para levantar as pessoas, não para derrubar. Volta à prática das primeiras obras, senão vão remover o candeeiro. Aí, o versículo 6, que é o que eu quero entrar hoje, ele diz assim, tens contudo ao teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, a qual eu também odeio. Você sabe o que é nicolaíta, a obra do nicolaíta? Eu vou dizer para você, as únicas igrejas que aparecem esse termo, a obra do nicolaíta, em Apocalipse, na Bíblia, é a igreja de Éfeso e a igreja de Pérgamo, que é a terceira igreja que nós vamos estudar. Só que aqui, ele fala assim, legal, Jesus fala, vocês odeiam aquilo que eu também odeio. Você odeia aquilo que Deus odeia? Deus odeia o divórcio. Nós deveríamos odiar também. E ele fala, eu tenho contra ti, eu tenho a favor de ti, que você odeia. Sabe o que significa nicolaítas? A doutrina dos nicolaítas, por mais que os estudiosos tentaram, não existe nenhuma evidência sobre que tipo de doutrina é essa, comprovadamente. Existe uma corrente que diz que Nicolau foi um dos grandes líderes, que ele blasfemou, ele saiu do meio dos discípulos e houve um grupo que seguiu ele, mas isso não é comprovado. E ele criou uma doutrina estranha na igreja, mas também isso para a gente não importa muito, importa o que significa. Então, quando você não tem a comprovação, você vai para a palavra Nicolau, Nico significa dominador, conquistador, e lau significa leigo, ou melhor dizendo, povo comum. Então, Nicolau é dominador do povo comum. Que doutrina é essa que Jesus odeia? Eu entendo que é a doutrina clerical. O que é a doutrina clerical? Você sabe que a nossa igreja, nós não temos uma visão nem clerical,
nem uma visão templista. Uma visão templista é aquela que privilegia o templo. Você se muda e eu falo, você tem que mudar de igreja, você está morando agora 10 quilômetros, pede carta e vai para outra. Não, nós entendemos que o relacionamento é muito mais importante do que o geográfico, amém? O relacionamento é muito mais importante que o nome da igreja, que o prédio da igreja. Então, a visão templista, os apóstolos, a igreja antiga, a igreja tradicional, o próprio prédio, o templo de Salomão, os apóstolos chegaram para Jesus e falaram, Jesus, olha essas construções, demoraram anos para construir, que maravilhosas são. Jesus falou, isso aí não ficará pedra sobre pedra, porque eu derrubo isso em 3 dias, eu levanto novamente. Porque, claro que ele também estava falando do corpo dele, da morte e ressurreição, mas ele não estava valorizando o templo. Você pode ver que Jesus pregava na rua, e às vezes que ele pregava no templo, ele descia mesmo, era o sabão. Não que ele era contra, mas ele não tinha essa visão. Então, essa é uma visão templista. E a visão clerical? A visão clerical é o clero, é essa separação. No início da igreja primitiva, essa doutrina pegou a igreja. Então, a igreja tradicional, você não tinha a Bíblia na sua língua, a Bíblia é em latim, para ninguém ler. Como é que pode isso? Ou seja, se eu quero dominar alguém, eu vou dar ignorância para eles e para mim conhecimento. Porque vai criar um vale, um buraco enorme entre os líderes e o povo comum. Nicolau, dominador do povo comum, conquistador do povo comum, e o povo não conhece, não sabe, mas isso vai de encontro ao que diz a Bíblia. Jeremias capítulo 31, versículo 31, diz assim, eis aí que farei nova aliança com a casa de Israel. Está falando da aliança que Jesus fez conosco, amém? Quer ver? Abre a sua Bíblia aí, Jeremias capítulo 31, versículo 31. Corre lá, por favor. Jeremias, Velho Testamento, 31, versículo 31. Como é que pode essa doutrina, até hoje essa doutrina está aqui, gente, se infiltrando. Você liga a televisão, às vezes, você vê as pessoas que estão nas igrejas, não sabe nada. Uma vez, enquanto você está abrindo aí, eu estava na piscina, no retiro, uma irmã falou assim para mim, pastor, eu não estou acreditando. Aí, o que foi, querida? Eu com a minha filha lá no colo, não, eu aqui na piscina do lado do pastor, a igreja que eu vim, nunca aconteceu isso. Eu falei, por que ele morre? Ele tem medo de água? Na brincadeira, é porque não podia, uma coisa assim, o pastor quando é ordenado, ele é aquela figura quase celestial, angelical, ele não pode... Sabe como é que é? É pregado isso, é o pastor, e pior, o povo gosta disso. Valoriza quem é intocável, valoriza quem é uma estrela, não como Jesus diz, mas como o mundo diz. Valoriza aquele que é, porque é aquela pessoa especial. A estrela vai vir pregar e todo mundo quer. É o tiozão, mas o paizinho que está lá todo dia tirando teu carrapato, ninguém valoriza, né? A mãe que está com a camisa do candidato rasgada, lavando louça, cuidando de você, a gente não valoriza. É igual aquela pessoa que chega assim para a dona de casa, vem cá, a senhora não trabalha não? A senhora é só dona de casa? Como se ser dona de casa não trabalhasse, não é? A senhora não faz nada não? A senhora é só dona de casa, não trabalha não? Alguma dona de casa já ouviu isso aqui? Perguntaram para você se você não trabalha, é só dona de casa? Misericórdia, né? Pastor também ouve isso, sabe por quê? Dona de casa e pastor cuida de gente. Então o mundo não valoriza quem cuida de gente, o mundo valoriza só gente que faz. Gente que fez o iPod, gente que faz. Gente que ama, que cuida, não. Porque o senhor é só pastor? O senhor não trabalha não, né? É só pastor, né? No meu caso não, que eu tenho empresa, mas até se fosse, mas por exemplo, aí eles podem achar que eu trabalho, porque eu tenho uma empresa. Tem nada a ver isso. Por quê? Porque gente que gera, gente que cuida, gente... E o que você está fazendo? Estou orando. O senhor não vai trabalhar hoje não? Oração não é trabalho? Os pastores deviam ser pagos para orar, não é? É verdade. Oração, tempo com Deus, vida com Deus, isso não é valorizado. O mundo carnal não valoriza o espiritual. Está onde? Eu estou cada irmã tomando um café, 4 horas aqui orando por ela, cuidando da pessoa. Ah, não, pastor, porque a gente precisa de alguém trabalhando aqui na igreja. Mas você está trabalhando. O trabalho do pastor é esse relacionamento. O maior trabalho, queridos pastores, líderes de células que estão aqui, que você pode fazer,
é dedicar a sua vida para amar e cuidar de alguém, amém? Está entendendo o que eu estou falando? Gastar tempo com uma pessoa, e esse mundo não valoriza as pessoas, esse mundo valoriza você, você usa as pessoas e valoriza as coisas. Com Deus não, com Deus você usa as coisas e ama as pessoas, amém? Fala assim, isso é para você, querido, fala para o teu irmão aí, cutuca ele aí, já abriu? Olha só, essa distância não pode acontecer, não está na Bíblia, olha só como é que é a nossa nova aliança, diz assim, eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Olha só, ele está falando da aliança de Moisés. Moisés subiu ao monte, desceu com um véu no rosto, o povo nem chegava perto de Moisés, e Moisés ficava assim, uma distância do povo, e o povo tinha até temor de Moisés. Ele falava assim, não, nós não precisamos ter relacionamento com Deus, que Deus fale com Moisés e Moisés fale com a gente. Sabe aquela pessoa? Não quer ler a Bíblia, não quer orar, ela quer que o pastor fale o que ela tem que fazer da vida dela. É aquela pessoa, graças a Deus que nessa igreja não tem ninguém aqui, em nome de Jesus, amém? Faz a fila no final do culto. Pastor, o que o senhor acha? Peço demissão ou fico no emprego? Pastor, caso ou descaso? Pastor? Como se ela não tivesse acesso a Deus, como se ela tivesse que ser dominada por alguém, dizendo, vai para lá, vai para cá, o tempo todo, e não é livre para testificar, não que o pastor não vai aconselhar, é mais uma testificação, mas ninguém pode chegar para você, eu falo, irmã, eis que a irmã vai para o Japão amanhã, já fez a mala? Deus nunca falou isso com ela, por que Deus falaria algo comigo, que nunca falou com ela, se Deus deu a vida para ela, o sopro de vida dela para ela? Isso é profetada, gente, não é profecia. Então, muita gente se arrebenta porque ela tem um comportamento errado. Ela mesma também é culpada, porque ela está favorecendo isso. Porque Nicolaus, não é só o Nico, não, é o Laus também. Porque o povo comum, quer ser não sou ninguém, não quero saber nada. Lê a Bíblia, irmão. Não vou ler não, pastor, lê e prega domingo, eu quero tudo mastigado na minha boquinha aqui. Vai orar, irmão. Eu não, deixa que o pastor ora, eu vou lá, ele ora por mim, acontece. Fala para o teu irmão, não seja laus, não seja leigo, conheça Deus. A Bíblia fala, conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecê-lo, amém? Olha o que diz aqui, versículo 33, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente, olha aí Jesus na mente, aleluia, lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos, diga todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados, jamais me lembrarei, aleluia. Diga para o teu irmão, é para você também. Então, voltando lá para Apocalipse, quando ele fala que Deus odeia essa doutrina, sabe por quê? Quando alguém fala assim, eu não sou líder é o pastor Anderson, eu não quero ser líder. Não, irmão, você é líder. Nem que seja uma barata tonta, alguém está te seguindo, irmão. Está vendo a irmã correndo da barata? Pelo menos tem uma barata, pelo menos lidera bem a barata. Diga para o seu irmão, alguém está te seguindo. Alguém está te observando. Alguém olha como você come. Se você tem filho, aí não precisa falar nada, né? Alguém está te seguindo, e a gente não quer ser líder, a gente não quer assumir a posição, né? Aí fica tudo errado, casamento casa, como eu já vi o pastor Geraldo falar aqui, ele falando da vida dele no passado, aí vem o homem banana e a mulher jararaca, o cara não quer fazer nada, aí a mulher, o cara não troca nem a lâmpada, aí ele que devia trocar, ela vai lá e troca, dá na cabeça dele com a lâmpada, ele, para... E fica lá, banana, vai para o bar beber, aí fica conversando com os amigos de mulher no bar de futebol. Meu Deus, fala para o irmão, você não nasceu para isso não, querido. Tem nada contra não, irmão. Nem mulher, porque eu tenho a mulher mais linda do mundo, que é minha mulher, então graças a Deus, né? Nem futebol.
Agora, você chegar lá, ficar ali, 3 horas, nunca conversou com o filho já está com 20 anos, você nunca conversou 1 hora com seu filho, e gasta toda sexta-feira falando 4 horas de futebol, bebendo no bar. Misericórdia. Está lá, aí é o opróbrio do povo. Aquilo está te entretendo, te enganando ali, sabe para quê? Para que você fique um comum, agora no sentido pejorativo, que você não cresça, que você não prevaleça, que você não assuma aquilo que Deus tem para a sua vida. O apóstolo Paulo disse para Timóteo, é necessário que o seu progresso seja a todos conhecido, cresça e apareça. Amém? Diga para o teu irmão, cresça e apareça. Aleluia. Não é para a tua glória, é para a glória dele, então você não precisa se preocupar com isso não. Amém? Aleluia. Fala, já estou crescendo, fala aí. Glória a Deus. Então Deus odeia essa doutrina, né? E a igreja que odeia essa doutrina, Deus vai abençoar. Nicolaus, dominador do povo, conquistador do povo. Na visão do MDA, a visão da nossa igreja, todo mundo deve ser um líder, todo mundo pode ser um líder. Amém? Glória a Deus. De alguma forma, Deus quer usar a sua vida poderosamente. Ele termina aqui dizendo o seguinte, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Como é que soam os seus ouvidos ouvir isso? Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Gente, quem é a árvore da vida? 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 Jesus. Quem é a palavra de Deus? Quem é o verbo vivo que se fez carne e andou entre nós? Jesus. O que é o nosso alimento do nosso espírito? Que alimenta o nosso espírito? É a palavra, que é Cristo. Cristo em nós, esperança da glória. O vencedor é aquele que está se alimentando da árvore da vida. Vai ter paz. E essa árvore, irmão, a palavra de Deus, Jesus, está no paraíso de Deus. E Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Ele falou que nós fomos enxertados na videira. E hoje ele te chama. E ele diz o seguinte, se você se alimentar da árvore da vida, você vai ser um vencedor. E você já começa a andar no paraíso. Fala para o teu irmão, você já está chegando perto do paraíso. Fala para ele. Você sabe quem não entra no paraíso? O diabo. O diabo vai para o inferno. Existe uma grande diferença. Eu já vi cabeça de crente, se a gente pudesse chegar e fizesse um scanner, você fala, paraíso ou inferno? Está mais para o inferno do que para o paraíso. Porque, irmãos, imagina como é que vai ser o inferno. Você imagina? Toda espécie de gente ruim e demônio lá. Em nome de Jesus você não vai para lá, amém? Amém, amém? Glória a Deus. Porque o inferno não foi feito para a igreja, não foi feito para os homens, foi feito para Satanás. Mas ele quer que você vá para lá, saiba disso. E às vezes a nossa mente está cheia de perturbação, cheia de acusação, condenação, cheia de acusação, cheia de... O maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, pressupondo que a gente já se ama. O inferno é cheio do eu, né? O inferno, no inferno tem muitas... Tem uma música que canta lá no inferno, né? Que é assim, eu me amo, por isso que eu estou aqui, não posso mais viver sem mim. No inferno também tem a placa dos nada a ver, já viu, adolescente? Irmão, o que está fazendo aí, cara? Está começando a fazer um monte de besteira, ficando com um monte de menina, daqui a pouco tu vai engravidar. Ei, eu estou indo na igreja domingo, pastor. Aqui não acontece não. Tem nada a ver. Já viu nada a ver? Aí vai chegar lá no inferno, aí chegar lá... Onde é que eu estou? Eu não fui para o céu, não. Eu ia à igreja todo domingo. Aí o demônio vai olhar para ele assim, aquele adiantada. Tem nada a ver a placa lá. Vem queimar e morrer com a gente. Tem nada a ver. Cuidado com tem nada a ver, viu, gente? Imagina a nossa mente. Como é que está a sua mente? Está em paz? Diga assim, inferno igual tormento. Diga paraíso, diga paz.
Jesus, ele é o sétimo dia, está no sétimo dia, ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O bom pastor, eu sou o bom pastor, Jesus disse, guiarei você a águas de descanso, a pastos verdejantes, paz. A paz que excede todo entendimento, diz a Bíblia. Irmãos, eu vim aqui dizer para você, para a gente estar terminando, que o paraíso de Deus, aqui e aqui. Paz não é ausência de guerra. Tem pessoas que a vida inteira tentaram conquistar algo, aí ganharam algum dinheiro, compraram a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, a vida está um inferno. O que adiantou? Não adiantou nada. E nessa noite Deus está te chamando para o paraíso, amém? Para você ser um vencedor. Se em Apocalipse fala ser vencedor, também existe o perdedor. Então, como é que eu vou garantir isso? Eu tenho que primeiro voltar ao primeiro amor, eu tenho que praticar as primeiras obras, eu tenho que começar a deixar isso fluir em mim, eu tenho que lutar, eu tenho que rejeitar, eu tenho que odiar essa doutrina dos nicolaítas na minha vida, né? Eu não quero nem viver numa igreja assim, nem quero que a minha igreja seja assim, nem eu quero ser um membro de igreja assim, dominador, controlador. Você sabe que uma igreja, como o pastor Henry sempre fala, ela não é medida só para quantos membros ela tem, mas quantos membros ela enviou para fazer a obra, amém? Quantas pessoas sadias e curadas. Eu fico vendo, a maior alegria para mim, gente, vou dizer, claro que eu gosto de ver a igreja cheia, lotada, povo feliz, mas a maior alegria é quando eu vejo uma pessoa que eu olho, eu vi aqui o Bruno falando, né? Cadê o Bruno? Bruno? Está no estacionamento, está trabalhando. Eu nem lembrava que eu paguei o retiro para ele, realmente. Ele era jovenzinho, eu era líder de jovens numa igreja que eu comecei, depois de anos, aquelas palavras que foram pregadas, o que eu estou falando aqui para você, eu não sei se você não é dessa igreja, ou se você vai voltar na semana que vem, ou daqui a 10 anos, mas a palavra de Deus não volta vazia, ele voltou anos depois, amém? Eu vou ter o privilégio de, provavelmente, ministrar esse ano o casamento dele com a Chayane, porque a palavra de Deus não volta vazia, amém? Então, é a palavra semeada, a palavra, então a alegria maior para mim é o quê? É ver alguém que chegou aqui arrebentado e ver o sucesso. Você sabia que a sua fidelidade vai ser medida, não é agora não, é quando você estiver bem, tudo bem. Eu sempre digo, já falei isso para meus discípulos, né, eu falo assim, quando você estiver casado, quando você não precisar de mim para mais nada, aí a gente mede a fidelidade ao que Deus está fazendo na sua vida. Porque, na verdade, fidelidade é muito mais medido na ausência do que na presença. Verdade ou não é, gente? A gente sempre está precisando de alguma coisa de Deus na nossa vida. Quando Deus fizer tudo para você e você estiver bem, eu quero ver se você continua com o mesmo ânimo, com o mesmo amor. Porque o coração do homem, não é que a gente é interesseiro. Existe implícito no coração do ser humano o valor da recompensa. Isso não é pecado, porque Jesus disse, a gente tem que ser honesto. Quem aqui, no fundo, espera uma recompensa de Deus? Fala a verdade. Só eu, só o lado daqui que é honesto ali, o pessoal é meio mentiroso mesmo, né? Ah, bem, glória a Deus, brincadeira. É que está cansado, agora que eu entendi, perdão. O braço não levanta mais. Brincadeira. Então, gente, Jesus falou que nós seríamos recompensados pelas nossas obras. Isso não dá motivação não para você trabalhar, amém? O irmão está lá no estacionamento, lá, fazendo a obra de Deus. Jesus disse, até um copo d'água que você der ao menor desses meus discípulos pequeninos, o seu prêmio, o seu galardão não será tirado. Que valor, gente! Então, para mim o maior valor é a obra que Deus faz na vida da pessoa. Isso para mim é tirar a pessoa de um estado de tormento e entrar num estado de paz. E eu queria te convidar e dizer para você que hoje, você já pode botar o pezinho no paraíso de Deus, amém? Porque a sua paz não é circunstância. Eu digo que se você crê de todo o coração, lá na frente, Deus vai mudar as circunstâncias. Mas é necessário primeiro você converter o seu coração, se alimentar da árvore da vida. Primeiro, volta o primeiro amor, através da prática das primeiras obras. Creia que Deus tem um plano para a sua vida. Não seja um cidadão comum, um leigo, um Zé Ninguém, um qualquer. Não aceite essa mentira do diabo. Não aceite essa filosofia de que eu estou aqui em cima, que eu sou melhor do que você, ou de que eu fui preparado e tudo. Eu estou aqui porque a obra aconteceu na minha vida e já está acontecendo na tua também, amém?
Não creia nessa separação, que todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Não diga conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Seja um líder, veja a obra que Deus tem na sua vida. Olha quanta coisa Deus tem feito na sua vida, como Deus quer investir em você. Não fique parado, comece a se mover. Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, amém? E você vai se alimentar da árvore da vida, se alimentar de Jesus. Eu queria então chamar os irmãos do louvor aqui agora, aleluia.